Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula gravada, preparatória para o nosso encontro de quarta-feira à noite. Hoje, espero que você esteja se cuidando, tá? E resistindo a essa clausura aí durante a pandemia, né? Bom, hoje nós vamos continuar no capítulo 13 do Evangelho, que já foi iniciado pela Carol na aula passada, né? Não saiba a vossa mão direita o que dê a sua esquerda. E vamos tratar de do item seguinte das instruções dos Espíritos, né? Os infortúnios ocultos. Esse item ele é escrito na forma de narrativa, né? Ele narra uma pequena história de uma senhora, sua filha e a sua, vamos dizer assim, o seu trabalho caridoso ali, né? E eu vou propor uma coisa para vocês, né? Para que a gente consiga, eu acho que, entender toda a riqueza do texto, captar todos os conceitos, né? Os pontos doutrinários que são dignos de atenção, eu vou propor que a gente leia junto esse item e vá comentando trecho por trecho, tá? Então, vamos começar aqui. Abre aspas, tá? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, o dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Bom, gente, aqui nesse trecho eles estão fazendo uma contraposição entre as grandes calamidades, né, vamos dizer assim, as tragédias particulares, privadas, né? E eles estão dizendo que o nosso coração é mais facilmente tocado quando a gente vê grandes calamidades, né? A gente vê desastres ambientais aqui no Brasil, as pessoas se unindo para levar mantimentos, agora mesmo a Covid, né? A gente vê várias pessoas se mexendo para juntar mantimentos para pessoas que hoje não estão em condições de trabalhar e de ganhar o seu sustento por conta do isolamento, né? E o coração é mais facilmente tocado para isso, né? E ainda um detalhe, que isso não é tratado, mas a gente tem visto muito na Covid também, e tem a ver com o que a gente vai ver nos próximos trechos, diz respeito ao fato de muitas pessoas usarem esses grandes eventos para a prática de caridade, mas no sentido de se promoverem, né? Algumas empresas gostam de promover sua marca. A gente tem visto, por exemplo, algumas lives solidárias que o pessoal tem feito, né? Alguns artistas têm feito, e que, no final das contas, eles acabam cobrando para si um valor mais alto do que costumam cobrar em show, né? E aí a solidariedade acaba ficando por conta das pessoas que estão assistindo a live e estão fazendo doações, né? Então, assim, é a contraposição dessas grandes calamidades com aquela tragédia particular, né? Com o infortúnio oculto, como eles chamam, né? E que esse infortúnio ele acaba tocando o coração daquelas pessoas que estão focadas em amar o próximo, em procurar respeitar os outros, em ajudar quem precisa, né? Então, essas calamidades particulares seriam, e a gente já pressupõe isso a partir desse primeiro trecho, aquilo que, vamos dizer assim, chama atenção só daqueles que são mais focados, tá? Dos mais experimentados em caridade, de pessoas que estão focadas realmente em fazer o bem, tá? Eles usam a expressão grabato, para quem não conhece, eu também não conhecia, tá? Fui pesquisar, mas é uma espécie de catre, tá? É uma cama bem pequenininha e bem simples, bem pobre, tá? Então, vocês imaginam uma pessoa que jaz num grabato é alguém provavelmente pobre, sem recursos e que, por jazer, né? Jazer tem alguns significados diferentes, né? Se a gente for ver o verbete no dicionário, a gente vai ver que talvez o significado mais comum seja deitar, né? Ou em alguns casos estar sepultado, mas também pode ser situar-se. Nesse caso, o sentido de jazer é estar deitado. Então, você vê pessoas, vamos dizer assim, o infortúnio daquela pessoa pobre que está deitada numa cama muito pobre e provavelmente não tem recursos ou precisa de ajuda, né?
Então aqui voltamos ao texto. Quem é esta mulher de ar distinto, de trajes tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. Bom, gente, aqui você vê, né? O texto fala de uma senhora fina, né, aparentemente fina, de bons modos, mas vestida muito simplesmente. Tá? Isso é bem importante, a gente vai ver porque mais para o final do texto. Tá? E uma menina que ela traz com ela também vestida de maneira muito simples. Né? Ela chega numa casa pobre e vai para o lugar mais pobre da casa. Tá? Que, em se tratando de uma casa pobre, ela vai para a mansarda. Tá? Em algumas traduções aparece como água furtada. Tá? É tudo mais ou menos a mesma coisa. Tá? É um espaço que existe entre o telhado e, vamos dizer assim, o teto da casa, e que acaba sendo feito para que as pessoas, para que algumas pessoas ou guardem coisas ou eventualmente até morem lá, dependendo da forma. Tá? Esse aí que está no slide é um quadro famoso de um poeta pobre que está ali, mora em uma dessas mansardas. Tá? A água furtada, que tem em outra tradução, também é a mesma coisa. Tá? Então, vocês imaginem que se essa senhora entra numa casa muito pobre e vai para o lugar mais pobre da casa, né? Onde jaz uma mãe de família cercada de crianças, né? Aqui jaz pode ser situar-se e não deitar, né? Você imagina que para ela estar na mansarda, outras pessoas moram na casa, então provavelmente ela mora na parte mais pobre, né? A gente até imagina um cortiço, né? A parte mais pobre de uma casa que já é pobre. Né? Então vamos aqui continuar o texto. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. Rostos é péssimo, né? É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Bom, muito bonito esse texto, né? Assim, essa parte do texto, né? Você vê primeiro que ela está exercendo a caridade não só materialmente, né? Trazendo as coisas que eles precisam, mas também com meigas palavras, né? Então, esse trecho do texto introduz a noção muito importante de que caridade a gente não faz só materialmente, a gente faz também com palavra e com atenção. Aliás, às vezes, a atenção e a palavra e o gesto sozinhos representam um ato de caridade completo, mas vamos dizer assim, o dar alguma coisa material, se não vier acompanhada do carinho, de um gesto, acaba sendo um ato de caridade incompleto. Então, o principal no exercício da caridade é o carinho, é o dar de si ali, né? O que a pessoa está fazendo juntamente com dar as coisas, né? O amor que ela põe naquilo, né? E vejam só que interessante, né? Ela se preocupa também na forma como ela vai fazer, a forma como ela vai praticar aquele ato de caridade. Ela está fazendo as coisas, né? De modo que quem receba não core, quer dizer, não se envergonhe, que a pessoa não se envergonhe de estar recebendo caridade. Né? Nesse caso, vocês vejam, né? A forma como a pessoa deve praticar a caridade também deve se basear na lei do amor. Né? A gente vai tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, obviamente, na situação em que essa pessoa está. Né? Então, isso é uma lição para a gente, esse trecho. Tá? Nós que somos espíritas, na verdade, todos os cristãos. Né? Quando a gente vai praticar a caridade, a gente tem que se colocar no lugar de quem vai receber e tentar fazer aquele ato da maneira que seja mais confortável para quem esteja recebendo, que envergonhe menos, né? Que humilhe menos, que entristeça menos. Né? Fazer as coisas da maneira mais leve e mais gentil e meiga possível. Né? Que isso vai reduzir um pouco a humilhação da pessoa que às vezes é obrigada a contar com a ajuda de terceiros. Né? Então, aqui continuando o texto. O pai está no hospital.
E enquanto lá permanece, a mãe não consegue com seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Bom, gente, olha só, mais uma vez aí a caridade por gestos, né? Vocês vejam que o ato dela de caridade talvez fosse incompleto se ela não tivesse esse carinho, esse amor de não só prover a família com o mínimo que eles precisavam para a subsistência, mas também ela foi ao hospital para acalmar o pai, que de certo devia estar super nervoso, angustiado, né? Por conta da família que não tinha recursos para prover as suas próprias necessidades. Tá? Bom, continuando. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Bom, aqui, gente, a gente volta a tratar de pontos que a gente já vem, vamos dizer assim, martelando, né, desde o ano passado. Né? Primeiro, né, o que intitula alguém para ser merecedor da caridade? Né? Será a religião, a conduta social, o nível social, né? O entendimento político? Né? O que intitula alguém para receber caridade? Né? Gente, a gente não tem a menor condição de julgar. Tá? O que intitula alguém para receber caridade é a condição de próximo. Tá? Próximo, assim, entendido como semelhante. Tá? Alguém que, como nós, está vivendo num mundo de provas e expiações, também tem mais ou menos o nosso mesmo nível de vibração, por isso está aqui. Né? Acho que nós estamos aqui para evoluir, né? Talvez tenha algum missionário entre nós, mas fato é que a gente não... Eu, por exemplo, não sou. Né? Eu estou aqui para evoluir e assim como vocês, ou muitos de vocês também estão. Então, assim, quando a gente olha o próximo, o nosso semelhante, a gente deve ver o nosso semelhante alguém como nós. Né? E a gente não tem o menor gabarito, critério, capacidade de julgar quem deve ou não deve receber caridade. Tá? Muito menos em razão da religião. Isso é uma coisa que vocês vão achar em outros trechos do Evangelho, momentos em que os Espíritos falam, olha, muito mais verdadeiro cristão é aquele que ama o próximo, né? Não aquele que tem religião A ou B ou que é espírita, por exemplo. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, tá? Insistindo aí, nós não temos gabarito, nem critério, nem autoridade para julgar quem merece ou quem não merece receber caridade, tá? Receber caridade está apto a receber caridade quem se encontra na condição de próximo. Tá bom? Vou continuar aqui. Terminando seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Bom, gente, aqui, olha, outro ponto importante, né? Caridade tem que ser anônima. Tá? Quando eu falo que tem que ser anônima, não é porque essa é uma regra. Tá? É porque a caridade não combina com ostentação. Eu só vou ser verdadeiramente caridoso, vou estar exercendo a caridade, se eu estiver fazendo alguma coisa para alguém, eu estiver me colocando no lugar daquela pessoa e estiver fazendo aquilo que eu de fato gostaria de receber se eu estivesse no lugar dela. Né? Um gesto de carinho, né?
desinteressado, sem que a pessoa esteja se promovendo o que está fazendo, tá? Então, assim, o verdadeiro, a coisa tem que ser tão, para que ela seja de verdade, né? Não é que se você fizer assim, você vai perder porque alguém... Não, não é. É que simplesmente você vai estar demonstrando que você não fez aquilo de maneira espontânea, né? Caridade honesta, né? Então, assim, isso é tão importante que nem a sua mão direita pode saber o que a sua esquerda fez e vice-versa. Quer dizer, se você dá uma esmola com a mão direita, nem a sua mão esquerda deve saber, né? Vocês vão encontrar alguns trechos dizendo, olha, se você, por acaso, faz marketing, né, tentando usar uma linguagem mais nova, né, mais moderna, daquilo que você fez, né, de bom, então você já recebeu o seu prêmio aqui, tá? Não é isso, tá? Eu acho que essa é uma linguagem figurada, super interessante, boa para que a gente, vamos dizer assim, entenda a importância da caridade ser anônima, mas fato é que se você faz caridade com marketing, né, se você mostra para os outros o que você fez, é porque você, de alguma forma, não fez aquilo com 100% de pureza, né? E a caridade ela é 100% pura, senão não é caridade, tá? É difícil fazer caridade, gente. É difícil a gente segurar o ímpeto de, às vezes, falar, olha, doei não sei quanto para não sei quem, ajudei fulano que estava ferrado. Nossa, gente, coitado, estava andando na rua e veio um morador de rua, um senhor velhinho, me cortou o coração, eu abri a carteira dele. Às vezes a gente fala até para dividir aquela tristeza, assim, ó, aquele aperto no peito que deu, né? Mas, na verdade, a gente tem que fazer essas coisas e não falar, tá? Eu faço só uma ressalva, tá? A gente falou isso na aula passada, aquelas fundações que fazem e divulgam mesmo, talvez não como forma de se autopromoverem, né? Algumas fundações a gente sabe que não tem menor interesse econômico, né? Mas como forma de estimular a sociedade como um todo a fazer o mesmo, tá? Isso é legal, tá? Mas a caridade, para ser verdadeira, ela tem que vir do coração. Então, eu não sei se nenhum movimento exterior, né, vai convencer alguém a fazer caridade. Caridade é uma coisa que a pessoa precisa se inspirar para fazer, tá? Bom, continuando aqui, esse trecho é mais longo, tá? Por que tão singelo traje? Né? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. E que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Bom, gente, aqui, mais uma vez, né? Acho que, primeiro, caridade aqui não é dar dinheiro, né? Fica muito claro. Caridade é dar de si. E ela está ensinando isso para a filha. Não adianta falar, olha, estou aqui o dinheiro e você dá então, né? É muito bonitinho isso, né? Um carinho de mãe, tudo, querendo que o filho participe. Mas isso vale para o filho pequeno, né? Essa mocinha já era um pouco mais adulta e já estava na idade de entender o que é caridade. Então essa mãe chegou e falou, olha, não adianta simplesmente você ir comigo, eu vou, te dou o dinheiro, você vai, entrega para eles e aí você fez, né? Não, ela quis falar, olha filha, você, para fazer caridade, você tem que dar de si, né? Não adianta eu chegar e te dar o dinheiro que eu já vou dar para eles, porque, né, que vantagem eles levam nisso, né? Então, assim, caridade de verdade você faz com carinho, você faz dando alguma coisa de si, olha que legal, né? Você quer ajudar? Vamos aprender a fazer a roupinha das crianças, né? É uma bela lição.
Bom, aqui, gente, continuando. Em casa é a mulher do mundo, porque sua posição o exige. Ignoram, porém, o que ela faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Bom, gente, é muito interessante esse trecho do final, primeiro, porque ele reforça a questão da caridade ser anônima, né? Mas ele, quando ele fala também que é a mulher do mundo, na verdade ele está dizendo que todo mundo tem um ofício na sociedade, né? Diferentemente de outras doutrinas, nós, na doutrina espírita, a gente entende que cada um tem que ter seu ofício. E a gente pode depois, deve trabalhar com caridade ou na casa espírita, mas todo mundo tem seu ofício. E esse ofício a gente precisa cumprir com zelo, com carinho. A gente tem a nossa obrigação social a cumprir, a gente tem uma posição que a gente ocupa na sociedade, tá? Que não quer dizer que ela é mais importante ou menos importante que as outras, ela é só uma posição diferente. E aí a gente, naquela posição e com os nossos afazeres e atributos, a gente tem que seguir, vamos dizer assim, aquele protocolo, né? Agora, o que os ministros do Supremo estão falando muito, né, da liturgia do cargo, na verdade, eu acho que todos os trabalhos e todas as posições que a gente ocupa na sociedade, no clube, no centro espírita, né, no trabalho, na escola, na faculdade, tudo isso tem uma liturgia, né, um protocolo que a gente deve seguir. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, ela morava numa casa rica, né, provavelmente, e ela seguia aquele protocolo, se vestia como rica, uma mulher com roupas boas, diferente daquela roupa modesta que ela estava usando quando ia fazer a caridade, né? Então, tá aí, ó, porque sua posição o exige, né? Mas isso não invalida o que ela fez de bom, né? Aliás, gente, a gente já até falou isso em algumas aulas anteriores, né? Os nossos ofícios na sociedade nem sempre são muito legais assim de serem cumpridos, né? Como é que fica um agente da lei, por exemplo, quando precisa agir para repreender um crime, né? Às vezes até usando uma arma de fogo. Até a figura desse slide aí é uma soldada, né? Uma militar dando água para provavelmente alguém lá na guerra e talvez uma criança civil do inimigo, né? É isso que eu pensei na hora que eu vi essa foto, né? Então, assim, é óbvio que uma coisa é o que ele tem que fazer, né? Se falar, não, eu não gostaria, se eu fosse um ladrão, que o policial atirasse em mim para salvar a vida da minha vítima, né? Óbvio que não, mas não é isso o que é amar o próximo, né? Então, assim, ele está exercendo o ofício dele, né? Isso não tem nada a ver, ele tem uma posição na sociedade e ele tem que fazer isso bem feito, tá? Só que, é óbvio, né, ele deve fazer isso também pensando na lei do amor, pensando na caridade. A gente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente pode e deve, né? A gente a todo momento é chamado, né? É provocado a exercer nosso livre-arbítrio. E a gente pode agir para o bem, né? Com fundamento na lei do amor. A lei do amor é assim entendido como o ágape, né? Que seria esse amor mais sutil, né? De entrega, que tem a ver com a caridade, né? A gente é o tempo inteiro provocado a exercer livre-arbítrio e ser caridoso. Quando a gente trata com as pessoas da nossa família, quando a gente vai abrir a porta para o vizinho, quando a gente dá passagem para alguém no trânsito, né? Só que, então, quer dizer, ser caridoso a gente pode ser o tempo inteiro, tá? Então, isso é importante também ficar claro, né? Então, gente, eu acho que é isso. A gente vai tirar as dúvidas, então, amanhã à noite, tá? Eu estou gravando esse vídeo um dia antes, na terça-feira, já vou fazer o MP4 e colocar aí para vocês, na nuvem, né? No YouTube. E espero ver vocês, então, amanhã à noite, tá bom? Beijo a todos vocês.